Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre a norma 88 do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o DENIR. Então, esta norma define as condições de determinação da umidade de solos e agregados miúdos através do uso de álcool etílico, definindo de tal maneira a determinação da umidade após a queima da amostra utilizando-se o álcool. Para a execução do ensaio, a norma estabelece que devem ser utilizadas uma balança para pesarmos a amostra de solo a ser ensaiado, uma cápsula, que pode ser metálica ou de porcelana, onde iremos realizar a queima da amostra, uma haste ou pinça, que servirá para misturar a amostra com álcool durante a queima, o álcool etílico e ainda uma peneira de 2 mm, que deve ser utilizada para coletar a amostra de agregado miúdo a ser utilizada no ensaio. Para realizarmos o ensaio, o operador deve, então, tomar cerca de 50 gramas de agregado miúdo a ser ensaiado. Deve-se pesar a cápsula e registrar o valor obtido. Posteriormente, depositar a amostra de agregado miúdo sobre a cápsula e determinar o peso do conjunto constituído pela cápsula e a amostra úmida. O ensaio deve prosseguir despejando-se uma quantidade adequada de álcool sobre a amostra, revolvendo-a com o auxílio de uma haste e em seguida inflamando o álcool. Durante a queima do álcool, o operador deve continuar revolvendo a amostra até que a chama se apague. Este processo deve então ser repetido por 3 vezes. Finalizando o ensaio, o operador deve registrar o peso da cápsula juntamente com a amostra seca e prosseguir para o cálculo da umidade do agregado. Com os dados obtidos, deve-se calcular então a umidade da amostra, sendo que essa será definida pelo quociente da diferença entre o peso da amostra úmida e a amostra seca pelo peso da amostra seca, multiplicando-se o resultado por 100. O peso da amostra úmida é obtido subtraindo-se o peso da cápsula do peso do conjunto formado pela cápsula e a massa da amostra úmida. O mesmo é semelhante para o peso da amostra seca, onde nesse caso iremos subtrair o peso da cápsula ao peso do conjunto formado pela cápsula e a amostra seca. Finalizando nossa aula, é importante entendermos a importância de determinarmos a umidade de solos e agregados miúdos. Como o agregado miúdo é empregado na mistura de concretos e argamassas, a umidade deste componente influencia na definição das proporções dos materiais nas misturas. Ou seja, quanto maior for a umidade de um agregado, maior será a quantidade de água disponível para a hidratação dos aglomerantes e, nesse caso, a quantidade de água a ser empregada na mistura deve ser adequada para que não haja água em excesso na mistura. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a umidade de agregados miúdos também influencia na determinação dos traços de concretos e argamassas, já que, a depender da umidade do agregado, deve-se adequar as quantidades de água, aglomerantes e agregados. E, por fim, conhecer a umidade do agregado miúdo também serve para evitarmos problemas como segregação e exudação durante a produção de concretos e argamassas, os quais são resultantes do excesso ou da falta de água nas misturas. Com isso, nós finalizamos a nossa aula e eu vejo vocês no próximo ensaio.